Novidade no ar, taxa Selic agora 7,75% ao ano e especialistas, economistas, até o próprio governo dizendo que talvez a taxa Selic venha a subir ainda mais nas próximas reuniões do Copom. Mas, afinal, o que isso influencia nos nossos investimentos em renda fixa? Primeiramente, vamos dar uma olhada aqui nesse gráfico que eu vou apresentar, que mostra a variação da taxa Selic nos últimos 5 anos, desde 2016, tá? Até agora. Olha só que interessante. A taxa Selic, ela estava em 2016 a 14,25% ao ano e ela vem caindo. Por que ela vem caindo? É o governo quem controla a taxa Selic. A taxa Selic é basicamente utilizada para controlar a inflação. Com a inflação controlada que nós vínhamos tendo, então foi possível para o governo baixar a taxa Selic. E como a taxa Selic é a taxa básica de juros do país, basicamente quando ela está mais baixa, isso possibilita que as pessoas tenham acesso a crédito mais fácil e mais barato para comprar carro, para comprar casa, para fazer financiamentos em geral. Daí, quando essa taxa fica um pouco mais alta, fica mais difícil para as pessoas comprarem as coisas, porque fica mais caro obter esse dinheiro. E isso faz com que daí as pessoas diminuam um pouco o consumo, e é assim que o governo tenta controlar, de certa maneira, a inflação. E agora, como a inflação tem subido, né? Daí agora a gente vê que a taxa Selic está subindo e tende a subir um pouco mais. Olha só como que está a inflação agora nesse momento, ó. Agora que acabou de fechar em setembro de 2021, a inflação fechou em 10,25% no acumulado do último ano. Isso significa que R$ 100 agora compram o que R$ 90 compravam há um ano atrás, basicamente. Olha só, o nosso dinheiro está perdendo o poder de compra. Então, quando a gente pensa em investimentos, né, a inflação é algo importante, assim como a taxa Selic, o CDI, porque muitas vezes nossos investimentos de renda fixa são atrelados a esses índices. Né? Nossos investimentos podem ser atrelados à Selic, ao CDI e ao IPCA+. Mas o que isso vai influenciar diretamente nos nossos investimentos? Vamos lá. Então, se você tem um investimento de renda fixa que está atrelado à Selic, com esse aumento de 7,75% agora, o seu investimento está rendendo 7,75% ao ano, tá bom? Se o seu investimento é atrelado ao CDI, CDI acompanha muito de próximo a Selic. O CDI ele vai estar agora em torno de 7,65% ao ano. Então, com o investimento que está ali atrelado ao CDI, 100% do CDI vai estar rendendo 7,65% ao ano. Agora, se você tem um investimento de renda fixa atrelado ao IPCA, como que ele vai se comportar? O IPCA é a inflação, né? O IPCA ele mede a inflação. Então, a inflação está em 10,25, o seu investimento vai estar 10,25 mais alguma coisa, né? Ganhando assim da inflação. Muito bem. Mas quando a gente pensa em investimentos de renda fixa, né, a gente utiliza para quê geralmente, né? A gente muitas vezes usa a renda fixa, em primeiro lugar, para reserva de emergência, aquela reserva que a gente precisa, reserva de paz, né? Aquela reserva que a gente precisa a qualquer momento ter que retirar talvez aquele dinheiro por conta de uma emergência, por conta de uma necessidade daquele momento. E esse dinheiro de reserva de emergência, geralmente, tá? A gente não consegue corrigir nem mesmo a inflação. Dependendo do momento que o país estiver vivendo, talvez você consiga aí algo um pouco acima da inflação. Mas nesse momento, por exemplo, se você tem uma reserva de emergência atrelada à Selic, você tem a Selic a 7,75 e a inflação a 10, seu dinheiro está perdendo um pouco para a inflação. Mas é muito melhor do que deixar debaixo do colchão. Então aqui nós temos essas opções, né? Aqui, por exemplo, em bancos digitais, nós temos aqui este exemplo aqui, ó. Aqui é no C6 Bank, tá? E existem vários bancos digitais, tem Banco Inter, tem Nubank, que estão pagando algo em torno de 100% do CDI, tá? Para você retirar esse dinheiro a qualquer momento. Tem liquidez diária, você pode pegar. Por isso que ele geralmente rende pouco, né? Não rende tanto. Porque você pode retirar esse dinheiro a qualquer momento, tá? E como eu falei,
como nós sempre falamos, é melhor do que deixar simplesmente o dinheiro parado numa conta corrente ou na sua casa, enfim. E se você deixar em outra aplicação que você vai, né, retirar daqui um prazo, daí já não é muito reserva de emergência, porque a reserva de emergência ela tem que estar lá para qualquer momento, para emergências, tá? Então, na reserva de emergência, nada muda muito, a gente vai ter que estar ali alocado num local que renda geralmente 100% da Selic ou do CDI, tá? CDI vai estar em 7,65. Do C6 Bank, esse daqui está rendendo 102% do CDI, um pouquinho mais até, tá? Geralmente no Banco Inter, no Nubank, e na maioria das corretoras, a reserva, né, um CDB que tem a liquidez diária vai estar rendendo geralmente 100% do CDI. Agora, nós temos também alguns bancos agora, principalmente contas de pagamento, que chegam a pagar até 200%, é isso mesmo, chegam a pagar até 200% do CDI. É o caso, por exemplo, olha só, é aqui, ó, 200% do CDI está pagando aqui. Esse daqui é o Banco PagSeguro, tá? Às vezes chegam a pagar até 220%, mas geralmente é algo promocional. E eles deixam você investir geralmente até R$ 5.000 nesses produtos que eles têm. Mas talvez possa fazer parte aí, pode ser um pedaço da sua reserva de emergência, né? Digamos que você tem uma reserva de emergência de R$ 10.000, R$ 15.000, você pode deixar um pedaço aqui nesse banco PagSeguro, que está rendendo 200% do CDI. Olha só para vocês terem uma ideia, né? Na prática, quanto que isso daqui vai fazer de diferença, tá? Como a gente vai ter o CDI aí em torno de 7,65% ao ano, um investimento que está rendendo 200% do CDI vai estar pagando 15,3% ao ano. Aí você está ganhando da inflação. Mas, repito, não é muito comum. Geralmente vão ser poucas essas opções. E é muito para eles trazerem novos clientes, né? Quem faz isso, os bancos que fazem isso, é geralmente para trazer novos clientes. Eles dão geralmente um limite, R$ 5.000 durante 3 meses. E raramente você vai conseguir fazer com que o seu dinheiro, né, mesmo na reserva de emergência, renda 200% do CDI durante um período muito grande de tempo. Tá bom? Mas é uma opção que a gente, estando ali antenado, ligado no mercado, a gente vê que vez ou outra aparece essas opções que a gente pode aí ter uma rentabilidade um pouco maior na reserva de emergência. Agora, quando a gente pensa um pouquinho em prazos um pouquinho maiores, médio prazo aqui, olha só, nós temos, e nos bancos digitais em geral, se você quiser deixar, puder deixar seu dinheiro lá pelo menos 1 ano, 2 anos ou 3 anos, aí você vai ter, ó, pré-fixados pagando 12% ao ano, alguns outros pagando, ó, aqui é do C6 Bank, tá? A gente não está fazendo propaganda, tá? É só um exemplo, poderia ser qualquer outra corretora ou banco. Mas nós temos oportunidades agora pagando 12% ao ano, 13% ao ano, se você deixar o seu dinheiro pelo menos 3 anos. Mas tem uma questão, né? A gente não sabe se a inflação vai subir mais ainda. É, digamos que a inflação vá a 14% ao ano, daí por mais que você invista aqui a 13% ao ano, né, você não vai estar ganhando da inflação. Mas é um investimento muito interessante. Ele vence em 3 anos, ou seja, não serve para reserva de emergência, serve talvez para uma compra planejada, uma viagem, uma troca de um carro que você deseja fazer daqui a 3 anos. E é possível também alguns investimentos que tem também no C6 Bank, como tem em outras plataformas também, você ter o investimento atrelado ao IPCA, ou seja, a inflação. Muito interessante, porque você tendo uma inflação aqui, por exemplo, que hoje está em 10% ao ano, IPCA mais 4, rendendo, vencendo daqui a um ano, olha só, vai estar pagando 10 mais 4,65, olha, prática quase 15% ao ano em renda fixa, né? E se, nesse caso, a inflação vier a subir para 14% ao ano, a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos meses, no próximo ano, esse investimento vai, né, te assegurar que você vai receber pelo menos 14 mais esses 4,65. Então, muito interessante nesse momento, né, que nós estamos no momento inflacionário. Mas a gente sempre fala durante o curso, inclusive, curso Master da Academia de Finanças, que a gente não consegue prever o futuro e que é muito interessante estar bem alocado em cenários
inflacionários e deflacionários, e daí a gente tem toda uma estratégia que a gente inclusive ensina aí no curso Master. Mas aqui ficou, acho que uma visão geral de como que está o mercado e como vocês percebem, não influencia muito os nossos investimentos. Se você vem fazendo investimentos agora, estão aparecendo oportunidades um pouco mais interessantes, mas a inflação também está alta, né? Então, por isso que é importante a gente ir alocando aos poucos, até mesmo em renda fixa, porque aparecem oportunidades assim e a gente não sabe, né? A gente não sabe dizer também se a taxa Selic vai aumentar ainda mais, se a inflação vai aumentar ainda mais. Então, para nós que somos investimentos de renda, investidores talvez de renda fixa, para quem investe em renda fixa e também em renda variável, os seus investimentos de renda fixa, vai aos poucos, né? Porque você tem toda essa variação, a gente sempre fala isso nos cursos, tem essa variação do mercado, a gente não consegue prever o que vai acontecer com a inflação. Pode ser que daqui 1 ano, 2 anos a inflação suba, pode ser que ela caia, mas se você for com paciência, colocando mensalmente, né, os seus investimentos, você vai estar se aproveitando aí de vários cenários, tá? Ambos inflacionários e deflacionários. Muito obrigado, espero que esse vídeo tenha esclarecido alguns pontos para você que investe aí com a gente e investe em renda fixa também. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.